pessoal, seguindo então, sobre os detetores de radiação. Os nossos detetores de radiação, eles são dispositivos que, quando colocados em um meio onde exista um campo de radiação, eles sejam capazes de indicar a presença dessa radiação, porque os nossos 5 sentidos, visão, audição, tato, paladar e olfato, não são sensíveis à radiação. Então a gente precisa desse instrumento para a gente poder saber que a gente está na presença ou não de radiações ionizantes. Então, existem diversos processos pelos quais as diferentes radiações podem interagir com o meio material utilizado para medir ou para indicar as características dessa radiação. Dentre esses processos, os mais utilizados são aqueles que vão envolver geração de cargas elétricas, geração de luz, sensibilização de películas fotográficas, ou de filmes, criação de traços em material e a geração de calor e alteração da dinâmica de processos químicos. Então, normalmente, um detetor de radiação ele vai ser constituído de um elemento ou de um material sensível à radiação e um sistema que vai transformar esses efeitos em um valor relacionado à grandeza de medição da radiação. Na verdade, as propriedades que a gente tem de um detetor, ele tem que ser adequado à medição daquilo que a gente quer medir e apresentar as sequências características como repetitividade. O que é essa repetitividade? É o grau de concordância dos resultados obtidos para uma mesma condição de medição. Só que às vezes eu posso ter diferentes condições de medição. E para que eu tenha um grau de concordância dos resultados em diferentes condições de medição, eu tenho que ter uma reprodutibilidade das medidas. Outro item muito importante é a estabilidade, que é a aptidão do instrumento em conservar constantes as suas características ao longo do tempo. Não adianta hoje, para uma determinada situação, eu fazer uma medida e amanhã, com alguma condição diferente ou mantendo as mesmas condições, a minha medida dar um valor diferente. Então, teria alguma coisa errada nessa condição. Outra propriedade é a exatidão, que é o grau de concordância dos resultados com um valor verdadeiro ou com um valor de referência. A exemplo daquela câmara de ionização de ar livre, a gente tem um valor verdadeiro que vão ser todas as cargas coletadas naquele volume de ar, quando todos os fótons são freados lá dentro, no volume ativo. E o meu valor de referência pode ser justamente o que eu for estar calibrando em função dessa câmara de ionização. É exemplo de um Geiger-Müller. Um Geiger-Müller eu posso ter uma boa confiabilidade nele em medidas de taxa de exposição ou taxa de dose. Mas isso porque ele vai ser calibrado com referência a uma câmara de ionização, que vai me dar um valor padrão. A precisão é outro aspecto bem importante em termos de propriedade de um detector, e a precisão vai me dar o grau de concordância dos resultados entre si, que normalmente eu posso expressar isso através de um desvio padrão em relação à média. Ou seja, se o meu desvio padrão em relação à média for pequeno, eu tenho uma boa precisão. Se ele for muito grande, eu já não tenho uma boa precisão. A sensibilidade do meu instrumento vai ser a razão entre a variação da resposta de um instrumento e a correspondente variação do estímulo que esse instrumento está tendo. E a eficiência, que vai ser a capacidade de converter os sinais de medição e os estímulos recebidos para aquela grandeza que eu quero estar medindo. Então, quando a gente estabelece condições de medição, que estão incluídos a manutenção do mesmo método, procedimento experimental, instrumento, condições de operação, local, condições ambientais, a repetição em um curto período de tempo, a gente está definindo todas as condições que a gente quer para um bom detetor. Na definição de exatidão, quando a gente fala valor verdadeiro ou valor real, às vezes esse valor ele pode ser indeterminado, porque a existência desse valor implicaria numa incerteza nula. Então, existe um valor verdadeiro convencional de uma grandeza, que vai ser o valor atribuído e aceito, e algumas vezes até por convenção, mas é o valor atribuído e aceito como tendo uma incerteza apropriada para uma dada finalidade, e ela é obtida com métodos de medição selecionados por laboratórios credenciados, quer dizer, por laboratórios
que vão estar justamente definindo essas grandezas. Se a gente for ver as grandezas radiológicas, a gente tem aquelas grandezas físicas que nos dão uma medida física real, mas a gente tem aquelas grandezas de proteção e as operacionais que vão estar relacionadas a um efeito biológico, que não é um instrumento de medida que vai realmente me medir, mas eu consigo ter uma estimativa baseado em fatores de qualidade, fatores de ponderação, que eu vou estar usando como multiplicadores nos meus instrumentos de medida para poder ter uma ideia, então, das doses de radiação envolvidas. Em relação à eficiência de um detector, a eficiência ela vai estar... A eficiência de um detector ela vai estar associada normalmente ao tipo e à energia da radiação. E ela vai ser, então, a capacidade do meu detector de poder registrar essa radiação. Então, a eficiência de um detector, na verdade, a gente define ela de duas formas. Ela pode ser intrínseca ou absoluta. E o registro de cada radiação no detector vai representar um sinal, que pode ser um pulso, pode ser um traço, pode ser um sinal de luz, ou qualquer outro sinal, dependente da forma pela qual a radiação vai interagir com o detector e os subprodutos mensuráveis gerados. Né? A gente poderia dizer que um detector ele é quase um transdutor, porque ele vai transformar o tipo de informação, que é a radiação que a gente está querendo detectar, em um outro tipo de informação, que pode ser o sinal elétrico, luz, reação química, calor, enfim, aqueles efeitos que a gente viu numa das apresentações, que é o efeito elétrico, o efeito químico, o efeito de luz, termoluminescente ou ainda o calor. Então, o tipo e a energia da radiação normalmente são fatores ligados às características intrínsecas do detector. E aí, então, eu vou ter uma eficiência intrínseca que ela vai ser dada pelo número de sinais registrados dividido pelo número de radiações incidentes no detector. Os fatores que vão influenciar a eficiência intrínseca vão diferir para cada tipo. Eles podem ser o número atômico do elemento sensível ao detector, o estado físico do material, a tensão de operação, a sensibilidade de uma emulsão fotográfica e outros parâmetros que são ligados às características físico-químicas dos materiais constituintes desses detectores. Quanto à eficiência absoluta de um detector, ela não está relacionada só com as características de construção do detector, mas também com a fonte de radiação que a gente vai estar medindo, com o meio e com a geometria da medição. E aí a gente vai poder escrever a minha eficiência absoluta em termos do número de sinais registrados dividido pelo número de radiações emitidas pela fonte. E entre os fatores que influenciam a eficiência absoluta, vai estar, então, a distância do emissor, o tipo do feixe emitido, se é um feixe radial, se é um feixe colimado, o meio entre o detector e a fonte emissora, e além daqueles fatores que influenciam na eficiência intrínseca do detector. Então, existem alguns fatores que vão definir a nossa escolha de detectores. E esses fatores são, por exemplo, o tipo da radiação. Como as radiações interagem de forma diferente com a matéria, dependendo do tipo de radiação, se ela é uma radiação eletromagnética, uma partícula carregada leve, se são partículas carregadas ou se são nêutrons, a escolha do detector vai depender justamente do tipo de radiação que eu vou querer medir. E, em geral, um detector que mede com grande eficiência um determinado tipo de radiação, ele pode ser totalmente inadequado para outro tipo de radiação. Então, eu preciso conhecer quais são essas características dos meus detectores de radiação na escolha em relação ao tipo de radiação. Existe também um intervalo de interesse. Em alguns casos, eu posso querer uma medição instantânea da radiação. Ou seja, eu quero que o número médio de radiações em um intervalo de tempo muito curto seja medido para eu avaliar a radiação no local antes de realizar alguma ação. Em alguma outra situação, eu posso talvez ter o desejo de registrar a radiação acumulada durante um período de tempo, né? Ou o período durante o qual foi exposto um trabalhador.
Então, para cada finalidade, eu vou utilizar um detector apropriado. No caso da minha medição ser instantânea, eu vou utilizar muitos detetores de leitura direta ou detetores ativos, como detetores a gás, né, que são usados para medição de taxa de dose. Posso usar cintilômetros e detetores semicondutores. No caso de uma radiação acumulada durante um período de tempo, eu posso incluir detetores passivos, que são detetores que registram os eventos e podem ser processados posteriormente. No caso de um filme fotográfico, detetores de traço, dosímetros termoluminescentes, dosímetros lioluminescentes e citogenéticos. Outro fato importante que a gente pode considerar é como a radiação vai ser emitida. No caso dos raios-x gerados por tubos que dispõem somente de um sistema de retificação no circuito de saída, a gente pode utilizar um dosímetro integrador, uma vez que a radiação é gerada de modo pulsado. Já para uma fonte radioativa, pode-se utilizar um medidor de taxa de exposição ou de dose, ou um tipo integrador, uma vez que o fluxo de radiação é praticamente contínuo. Medições com espectrometria gama de solução de amostras ambientais, por exemplo, em que a atividade do radionuclídeo é muito baixa, é necessário acumular um espectro por um período de várias horas e até mesmo vários dias para a gente poder fazer um registro dessas doses, mesmo que a gente utilize uma geometria apropriada da fonte. Então, depende muito de como que eu quero fazer essa minha medição. Outro aspecto que a gente tem que levar em conta é a precisão, exatidão e resolução. A escolha do detetor e do método de medição, ela pode variar em relação ao grau de precisão, exatidão e resolução dos resultados desejados. Ou seja, as diversas incertezas que estão envolvidas no meu processo de medição e outras atividades que possam estar relacionadas. Para medições ambientais, resultados com incertezas de 20% podem ser aceitáveis, enquanto que para trabalhos de produção de padrão de medição de atividade, uma incerteza de 0,5% pode ser muito grande. Então, depende exatamente da incerteza que eu posso estar atribuindo para essas minhas medidas. E, além disso, eu tenho que analisar as condições de trabalho do detector. Se eu vou utilizar ele em campo ou se eu vou utilizar ele em laboratório. O detector que eu for utilizar em trabalho de campo, ele tem que ser mais robusto, ele tem que ser portátil e ele tem que ter autonomia diferente das necessidades dos detectores operados em laboratório. Porque em laboratório eu posso ter condições de temperatura, de pressão bem estabelecidos. Em situações extremas de ambiente, como por exemplo, dentro do circuito primário de um reator, somente detetores especiais vão acabar operando, que as condições de operação do detector, muitas vezes, vão determinar quais são os materiais que vão ser utilizados na sua constituição. Então, detetores muito sensíveis a choques mecânicos ou que sofram influência significativa de fatores ambientais não são recomendados para medidas de campo. Outro aspecto é o tipo de informação desejada. Conforme a finalidade, a gente pode desejar somente informações sobre o número de contagens ou apenas a energia. Em alguns casos, eu quero uma relação da dose absorvida com o tempo real de medição ou com a distribuição de energia. Então, o processo dessa informação vai depender do meu detetor escolhido e do mecanismo pelo qual a informação vai ser coletada. Existem também as questões de características operacionais e custos, que são fatores determinantes, às vezes, na escolha do detector, pela facilidade de operação e pela disponibilidade de manutenção. Porque não adianta eu comprar um detector que não tenha manutenção, que eu não tenha como calibrar, porque depois ele vai se tornar inoperante. Que, afinal de contas, os detetores eles têm que obedecer a certos requisitos para serem padronizados para o uso em proteção radiológica e metrologia das radiações. Além de possuir todas essas características, eles têm que satisfazer requisitos normativos, né? E a gente tem várias normas, então, e a gente vai seguir protocolos tanto para calibração
quanto para o uso de todos os detectores. E isso tudo está estabelecido na legislação. E a gente vai ter, então, legislações específicas para a parte de fontes radiativas, que é o caso da Comissão Nacional de Energia Nuclear. E a gente vai ter uma legislação específica para a parte de raio-x, que vai ser dita pela Agência de Vigilância Sanitária, que é a Anvisa. Acho que tem algum link com as normas, que a gente consegue nesses links aqui as normas, então. Esse primeiro link aqui é da resolução RDC 330, que ela substitui a portaria 453 do Ministério da Saúde. E aqui é a norma da Comissão Nacional de Energia Nuclear, diretrizes de proteção radiológica, que é a norma da Comissão Nacional de Energia Nuclear 3.01. Ok?